O instinto superior, Migachi no Gokui, Lito segredo do autocentrado, é um estado mental muito raro e altamente avançado. É notório entre os deuses por ser excepcionalmente difícil de dominar, mesmo para eles. Essa habilidade só pode ser realmente usada uma vez que a transformação que permite utilizá-la for alcançada. Essa transformação deve então ser completada e refinada. É, no entanto, possível utilizar essa habilidade, ou seus princípios, em um grau limitado sem as transformações. Visa explicando Ultra Instinct para Goku e Vegeta em Dragon Ball Z, Resurrection F. Vocês dois ainda estão pensando antes de se moverem em vez de apenas se moverem. Receio que esse hábito seja especialmente forte com você, Vegeta. Esse pensamento excessivo está limitando sua velocidade de luta. Mensagens só podem viajar através de seu sistema nervoso tão rápido. Quando você confia em pensamentos para ação física, você perde um precioso tempo de luta. Seu objetivo final deve ser dominar a capacidade de fazer com que cada parte do seu corpo se mova independentemente das outras partes. Mas admito que isso é extremamente difícil, na verdade, nem mesmo Lord Beerus o dominou, e ele é um deus. O Autonomous Ultra Instinct é considerado o pico absoluto para quem domina as artes marciais. Ele efetivamente permite que cada parte do corpo do usuário pense e se mova independentemente de todas as outras partes, ao contrário de como uma pessoa normalmente tem que pensar sobre seus movimentos de antemão e deixar o comando viajar do cérebro e através do sistema nervoso, uma sequência que desperdiça um precioso tempo de luta, já que os sinais de comando só viajam pelos nervos tão rápido. Com cada parte do corpo capaz de pensar e agir por conta própria, o usuário desta técnica é capaz de reagir automaticamente a qualquer situação ou ameaça com o movimento perfeito no timing perfeito. Eles nem precisam reconhecer a ameaça, o que significa que o usuário ainda pode lutar de forma eficaz, mesmo que esteja se concentrando em outra coisa. Ultra Ego é o oposto de Autonomous Ultra Instinct. Ultra Instinct é sobre seu corpo se mover livremente, Ultra Ego é sobre mover seu corpo livremente. Limitações e desvantagens. Enquanto o Ultra Instinct parece tornar o usuário virtualmente imbatível, não é uma garantia absoluta contra todos os perigos, como mostrado por Vi sendo alheio a pisar no cocô ou, no anime, quando Goku conseguiu morder Whis para escapar de seu domínio, possivelmente porque eles não eram de perigo genuíno para o seu ser, pois eram ameaças tão obscuras. Além disso, também é visto que alguém com poder bruto colossal pode contornar o impulso de defesa instantâneo do Ultra Instinct. De fato, se os usuários da habilidade se enfrentarem e um deles tiver um refinamento do Ultra Instinct superior ao outro, eles terão uma vantagem e poderão contornar a defesa instantânea sem inconvenientes. Embora o uso da habilidade possa tornar os pontos vitais do usuário extremamente difíceis de atingir, ainda é possível que um ataque imensamente focado ocorra se o usuário não for cuidadoso, como demonstrado pelo olho direito evoluído de Granola. No anime, como o Ultra Instinct é uma técnica dos deuses, para mortais sem treinamento divino suficiente, há um grande risco de usar o Ultra Instinct. Semelhante ao uso excessivo e imprudente de Kaioken, o usuário só pode sustentar o poder absoluto da habilidade por apenas um minuto ou mais antes que seu corpo se desfaça de se esforçar muito além dos limites naturais. Uma vez que este limite de tempo é atingido, o sangue se romperá do corpo do usuário e os choques elétricos de Ki escuro causarão dor severa e eventualmente os forçarão à inconsciência. Em casos mais graves, Whis observou que poderia matar o usuário. No mangá, não existe esse risco, pois um usuário mortal só ficará desgastado após usar o Ultra Instinct por algum tempo. De qualquer forma, tanto no anime quanto no mangá, uma vez que o mortal tenha o treinamento adequado e seja capaz de acessar a habilidade à vontade, ele não correrá mais o risco de sofrer os efeitos adversos. De acordo com Whis, no entanto, mesmo uma vez que o mortal tenha dominado a forma, ainda há um limite de tempo na forma. Isso foi mostrado durante a batalha de Goku com Granola, como se ele tivesse vantagem devido ao uso de sua forma de Ultra Instinto aperfeiçoado. A precisão dela caiu durante o curso da luta, até que Granola pudesse mais uma vez atacá-lo. Aprendendo. A habilidade exige que o usuário tenha um autocontrole extremo e refinado sobre si mesmo, algo que pouquíssimos guerreiros, mesmo aqueles considerados gênios, naturalmente possuem. Por essa razão, Ultra Instinct é extremamente difícil de dominar, mesmo para os padrões das divindades. Para aprender a usá-lo, parece haver 3 etapas, sendo a última mais desafiadora que as outras. O usuário deve limpar sua mente completamente e abandonar qualquer distração ou pensamento que perturbe o foco de seu corpo para que ele se concentre apenas na luta atual através da reação natural, ou instinto. O usuário precisa quebrar sua concha de autolimitação de maneira extrema para explorar seu potencial oculto mais íntimo.
No anime, Whis aponta que para que isso aconteça, é necessário que o usuário experimente algum tipo de gatilho, como resistir a um ataque excepcionalmente forte, anime, ou culminar na compreensão de múltiplos ensinamentos de artes marciais, mangá. O usuário deve combinar os 2 primeiros passos sem perder total clareza e controle de suas emoções. A conclusão da etapa final é a mais difícil de ser alcançada e, até que seja totalmente compreendida, o Ultra Instinct, mesmo que seja acessado, permanecerá incompleto e não atingirá todo o seu potencial. A esse respeito, de acordo com Whis, enquanto esquivar e se mover é fácil de dominar, atacar enquanto estiver em Ultra Instinct é muito mais difícil de aprender, pois os lutadores tendem a pensar em seus ataques antes de fazê-los e constantemente procuram fraquezas em seus oponentes para explorar. O envio de comandos de ataque aos músculos envia sinais contraditórios aos músculos que estão se movendo por conta própria, diminuindo a velocidade do usuário e enfraquecendo suas capacidades de ataque durante a execução do movimento. Embora um pouco não ortodoxo, todo o processo de aprendizado do Ultra Instinct pode ser contornado simplesmente copiando ou absorvendo um usuário que já dominou a habilidade. No entanto, este método não é aconselhável, os riscos de usar Ultra Instinct sem treinamento divino são ainda maiores, pois o corpo do usuário não é capaz de lidar com o poder avassalador da habilidade e sofrerá efeitos negativos que inevitavelmente acabarão causando a morte do usuário. Isso é visto quando Moro ganhou Ultra Instinct copiando Merus antes de seu apagamento, devido a não passar pelo treinamento adequado para utilizar essas habilidades, seu corpo começou a sofrer mutações quando Goku foi capaz de acertar golpes nele. Níveis de precisão e exatidão. De acordo com Whis, embora se diga que aqueles capazes de alcançar o Ultra Instinto aperfeiçoado atingiram o pico absoluto, a capacidade é apenas o caminho inicial para obter o pico de eficiência de combate. De fato, assim como qualquer técnica, o Ultra Instinct pode ser aperfeiçoado por seus usuários para que sua precisão usando a habilidade se torne ainda mais refinada. Esse refinamento, por sua vez, só é alcançado quando o usuário que domina a habilidade consegue usá-la sem ativar seu estado de transformação, o que evitará que seu corpo seja prejudicado pelo estresse que o uso prolongado do Ultra Instinct causa. O nível mais baixo dessa habilidade é quando alguém é capaz apenas de usar seus princípios. Depois de alcançar o estado aperfeiçoado da transformação Ultra Instinct, o uso da habilidade de Goku é dito ser o mínimo do que o Ultra Instinct é realmente capaz, referido como no fundo da escada. É notado por Moro que com o Ultra Instinct que ele copiou de Merus, suas habilidades são iguais às de Goku. Mais tarde Whis é dito ter um domínio muito maior sobre a habilidade do que Merus, enquanto o uso do Ultra Instinct pelo Grande Ministro é ainda maior do que o que Whis. Uso e potência. Durante o Torneio do Poder, Goku alcança uma transformação conhecida como Ultra Instinct Sign pela primeira vez. Nesta forma, Goku é capaz de usar o Ultra Instinct incompleto. No entanto, Goku só pode ativar subconscientemente essa forma depois de sofrer estresse prolongado contra um oponente mais forte e só pode mantê-la por um breve período de tempo antes de desmaiar de exaustão, e seus pensamentos de alguma forma começarão a assumir o controle de seus movimentos quando Goku passar da defesa para a ofensiva, o que torna o ataque menos adequado. No anime, Whis comentou que antes de Goku ser capaz de exercer todo o potencial do Ultra Instinct, ele tem que dominá-lo no nível ofensivo, separando seu corpo de sua consciência enquanto ataca. Freeza também observou que o corpo de Goku precisa suportar o estresse físico esmagador como o custo de tal aumento de poder. Uma vez que Goku concentrou totalmente seu coração e alma na forma Ultra Instinct Sign, ele conseguiu acessar a forma completa que lhe dá o domínio completo do Ultra Instinct. Neste estado final de luta, Goku foi capaz de utilizar tanto o poder defensivo quanto o ofensivo dessa habilidade. Em Dragon Ball Super, Bros, Whis não precisou usar essa habilidade contra Bros, simplesmente usando movimentos normais sem rapidez para evitar o ataque do Super Saiyajin. Antes da saga do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, Goku não podia acessar o Ultra Instinct por conta própria e só ativa quando ele está nas situações mais difíceis. Goku consegue a habilidade de usar o Ultra Instinct Sign à vontade durante seu treinamento com Merus, um anjo estagiário que também possui a habilidade Ultra Instinct. Mais tarde, Merus comenta que Goku está a um passo de ter o domínio total da habilidade. Depois de ver o sacrifício de Merus e manter a calma, Goku alcançou uma nova clareza de espírito que lhe permitiu acessar perfeitamente e conscientemente o estado de Ultra Instinto completo. Goku teve a capacidade completa de mudar de Ultra Instinct para sua forma básica depois de ferir gravemente Moro antes de mudar imediatamente depois que Moro atacou Goku, apesar de Goku poupar o mago e lhe dar um Senzubin. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!